Boa tarde, professora Jurema Rodrigues. Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista para nós do Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, dentro do programa História Oral da Educação, Memórias do Trabalho Docente, principalmente porque você, professora, é curadora do Centro de Memória da ETEC Filadélfia, né? E Gouveia Neto, em São José do Rio Preto, e foi quem deu origem, quem ajudou a criar esse centro de memória, né? Então, eu gostaria muito que você falasse da sua trajetória profissional enquanto professora, né? Desde a sua formação inicial, aonde você nasceu, onde você estudou, como abraçou essa carreira de artes, né? E depois, quando entrou no Centro Paula Souza, e como se envolveu com o projeto de memórias. Boa tarde, eu agradeço essa oportunidade de estar sendo entrevistada, principalmente pela professora, né, doutora Maria Lúcia Mendes Carvalho, coordenadora desse projeto muito importante para todos nós. Bom, eu tenho 61 anos, moro com a minha filha, né? Minha filha, Lígia Rodrigues Oliveira, ela está fazendo doutorado em Química e atualmente eu estou muito realizada, porque hoje eu estou morando na casa que eu construí, meu sonho, amo meu jardim, minhas flores, e agradeço a Deus pela oportunidade de ter passado por um tratamento em 2015 e hoje está super bem e com o sonho realizado de uma casa grande, confortável, principalmente nessa época de pandemia, poder estar com conforto. Bom, nasci em 16 de julho de 1959 em São Paulo. Lá eu fiquei nós ficamos pouco tempo, uns 2, 3 anos. Nós mudamos para a região de Ribeirão Preto, que é da família da parte da minha mãe. Depois fomos para Minas Gerais, pouco tempo depois viemos para São José do Rio Preto, no início, em janeiro de 1967. E aqui ficamos, né, todo esse tempo. Então, parece que sou mais rio-pretense do que verdadeiramente de onde eu nasci. Eu fiz o de 1ª a 4ª série e também admissão na Escola Estadual Ezequiel Ramos. Depois eu fiz de 5ª a 8ª série, que seria o ensino fundamental, na Escola Estadual Professor Justino G.R. Faria. E o ensino médio eu fiz na Escola Estadual também, Professor José Felício Miziara. Lá eu fiz o ensino médio, na época profissionalizante, em patologia clínica, porque na realidade eu tinha a intenção de fazer psiquiatria, medicina na área de psiquiatria. Fiz cursinho, mas não foi possível, porque na época que eu estava no ensino médio, o meu pai, ele sofreu um acidente e ficou inválido. Eu sou, né, a filha mais velha, antes de mim só tenho meu irmão. Minha mãe teve 7 filhos, era muita gente, dependendo, e eu não pude seguir fazer a medicina, né? E fui incentivada por uma professora minha, professora Daisy Hollenberg, que lecionava na Escola Felício Miziara. Como ela sabia que eu gostava de escrever, que eu gostava de literatura, de gramática, da comunicação, ela me incentivou e eu fiz
licenciatura em letras. Eu fiz uma escola na faculdade particular, na época chamada FARF, Faculdade Rio Pretense de Filosofia, Ciências e Letras. Terminei em 1984. Estava trabalhando no escritório, eu trabalhava com processamento de dados na área de estoque, no material de construção. Trabalhei por muito tempo lá, 7 anos, e não havia lecionado. Um dia eu encontrei a minha ex-diretora, que foi diretora da escola José Felício Miziara, Rosa Ciscone, que na época ela estava na supervisão de ensino. E a supervisora, que havia sido minha diretora, falou, não, você tem que lecionar, por que você não está lecionando? Eu falei, eu preciso lecionar, mas eu preciso deixar, né, o emprego, mas eu precisava de algo que me desse, assim, pelo menos uns meses. Ela falou, não, eu vou te arrumar. Ela arrumou uma licença de gestante em José Bonifácio, e eu fui 3 meses para lá, sem experiência nenhuma, né? Só com o que eu tinha da faculdade, mas eu sempre muito criativa. Foi uma experiência boa, mas, claro, cometi meus enganos, é claro, né? Meus erros, e nesse meio tempo também me inscrevi para aulas eventuais e de substituição aqui em São José do Rio Preto. Comecei a pegar essas aulas na escola Maria Galantinora. E lá, em 1986 mesmo, né, segundo semestre, em 1987, a diretora de lá, Elinês Martinez, Domingo Martinez, ela gostava muito do meu trabalho, ela falou, não, você vai fazer, eu vou te dar um projeto chamado PROFIC, Programa de Formação Integral da Criança. Esse programa foi muito interessante, foi importante para mim, eu tive esse privilégio de poder ter um projeto, porque com o projeto você se atualiza, né? Você tem condições de participar. O aluno, ele ia num período nas aulas normais e depois ele ia no outro período comigo. E ela falou, eu vou aproveitar esse projeto para você dar reforço aos alunos, inclusive do ensino médio noturno. E além do reforço, eu também fazia outras atividades com eles, até de teatro, de tudo. Fiquei lá 3 anos com esse projeto, né, PROFIC, bem interessante. Depois tive a oportunidade de me inscrever e ser selecionada para trabalhar no Cefam. Esse projeto PROFIC, ele era dentro da secretaria? Onde ele funcionava? Na Secretaria da Educação. Municipal ou estadual? Estadual. Essa escola era estadual, né? A Galantinora. Professora Maria Galantinora. E esse trabalho no PROFIC era da Secretaria da Educação. E aí eu me inscrevi, fui selecionada para lecionar no Cefam, na disciplina de metodologia da língua portuguesa. Como eu havia feito pedagogia, eu pude me inscrever e ser selecionada. Lá eu trabalhei de Cefam. Primeiro, deixa eu falar, né? O Cefam é Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Um projeto muito interessante, e eu trabalhei de 1990 a 1995 como professora, depois também, além de metodologia da língua portuguesa, também lecionei língua portuguesa e literatura. E o Cefam, ele tinha muitas vantagens,
eu recebia, né, seria como se eu tivesse 32 horas, mas eu trabalhava por 20 e poucas horas, nem 24, e ganhava ao todo os 40. E com isso eu tive oportunidades, toda a capacitação, a grande parte da capacitação que eu não pude usufruir na época da faculdade, eu busquei e aprimorei, porque nós tínhamos uns HTPCs verdadeiros, né, que discutíamos realmente textos, artigos, era mesmo assim, o HTPC era realmente formador, não só para os alunos, como para nós, professores. O que era HTPC? É hora de trabalho. Reunião, né, para horas de trabalho. Com os professores, nós fazíamos esse HTPC toda sexta-feira, reuníamos todos os professores, a pauta da reunião sempre muito boa, os professores sempre, assim, atualizados, e isso foi um crescimento para mim. Eu fui buscando, inclusive com educadores, participei de muitas capacitações que tinha na SEMP, né? Em São Paulo também é coordenadoria, né, de estudos em São Paulo, e com isso eu fui me aperfeiçoando. Tinha também uma professora aqui em Rio Preto, que ela lecionava na área de pedagogia, Maria Helena Matos. Ela me passou muita coisa, ela me indicou muita leitura, muitos livros, e isso eu fui levando para a sala de aula, porque eu tinha a metodologia, né, da língua portuguesa, eu acompanhava também estágio dos alunos, os alunos eram bem interessados, eles ganhavam para estudar, e inclusive sempre encontro ex-alunos, e grande parte depois prestaram concurso, passaram, porque o estudo lá era muito bom. E então eu fiquei de 1990 a 1995. Nesse tempo também fiz um treinamento em língua portuguesa pela Unesp daqui em Rio Claro. Não tive o certificado que seria pós-graduação, mas foi muito importante. Nesse tempo também de Cefam, em 1991, eu tive a oportunidade de fazer um projeto que o Grupo Vitae, junto com a PUC do Rio de Janeiro, esse projeto chamava Atualização em Língua Portuguesa para Professores de Segundo Grau, e eu tive a oportunidade, me inscrevi, e as aulas foram na USP, na cidade universitária, em São Paulo. Teve vários módulos, só que eles não deram certificado relativo à especialização, né, pós-graduação, porque eles cortaram, eles picaram, eles deram certificados de vários módulos, mas mesmo assim foi maravilhoso, foi capacitação, foi importantíssimo. E nesse meio tempo que eu estava no Cefam, eu prestei vários concursos e eu passei, né, no concurso da Secretaria da Educação, e também o Centro Paula Souza, quando ele assumiu as escolas técnicas do Estado de São Paulo, em 94, ele abriu concurso. Eu me inscrevi e também passei. No concurso que eu passei, na Secretaria da Educação, eu assumi em 1995, só que eu fiquei afastada, trabalhando ainda como professora no Cefam. E depois, no outro semestre, o governo cortou o afastamento. Então, em 1996, eu não pude ficar afastada. Eu precisei ir para minha sede, né, que eu me efetivei, que foi a Escola Estadual Professor
Valfredo Fogaça. Foi, assim, uma experiência muito difícil, porque eu sempre estava no bem bom dos projetos, do Profic e depois do Cefam, níveis diferentes, chegar naquela realidade de primeiro grau de periferia, foi difícil, foi complicado, mas como eu havia passado no concurso do Centro Paula Souza, chegou, e que eu fiz em Campinas, né? Foi um concurso que o Centro Paula Souza abriu para todos os professores. Esse concurso eu competi com os professores do estado de São Paulo, fui classificada, não tinha tantos pontos na casa como outros, mas na hora que eu fui escolher, em 95 nós tivemos a escolha, como a minha filha era pequena, eu não pude escolher, que na hora da atribuição veio para mim Penápolis, uma escola técnica em Penápolis. Eu chorei muito porque eu não pude escolher, eu precisava ficar em São José do Rio Preto, que eu tinha efetivado, estava no Valfredo Fogaça e também tinha a filha pequena. Mas, como diz, o que tem que ser, né? Nesse meio tempo também, eu havia prestado um concurso de coordenadora pedagógica na Prefeitura de São José do Rio Preto, passei, mas não havia sido chamada ainda. Em 1996, eu me removi para a escola Adair Fogaça, que era pertinho da outra, né, da Valfredo Fogaça. E, de repente, eu tenho um telefonema da escola da ITEC Filadélfio Gouveia Neto, que a atribuição tinha sido errada, tinha tido um erro na atribuição em 96, porque um professor que assumiu as aulas, né, após o concurso pelo Centro Paula Souza, ele deixou 2 aulas. E a diretora, na época, era a Maria Carolina Cossencio Araújo. Ela atribuiu essas 2 aulinhas, em 96, indevidamente para um professor, o professor Geraldo, que, inclusive, estava após mim na classificação e ele pegou as aulas que eu não pude pegar em Penápolis. Para você ver, a supervisora na época notou a discrepância, a Merle, a supervisora Merle falou, não, é da professora Jurema Rodrigues. Me chamou, a sorte minha, porque já tinha sido realizado o horário já estava fechado, mas nesse inteirinho eu tive a oportunidade de fazer inscrição para ser coordenadora do Cefam, coordenadora geral do Cefam de São José do Rio Preto, que chamava, né, professora Lucília Ferrari. Eu só pude ficar com as aulinhas do Filadélfio, que eram 2 só, o ano todo, por conta de que eu estava no Cefam como coordenadora. Então, eu afastei, coordenadora eu poderia afastar. Eu afastei das minhas aulas de efetiva, né, e fiquei como coordenadora no Cefam de 96 até julho de 97. Eu fui eleita, aceita, pelos professores, porque lá também tinha esse sistema de eleição, só que eu peguei e estava praticamente entre fogo cruzado, porque o Cefam, ele tinha 2 grupos de professores, um grupo muito radical, inclusive todos eram meus colegas, né, e um grupo menos radical. Esse grupo radical, sempre em atrito, contestava a diretoria de ensino, principalmente o supervisor Soanésio, e eu não consegui, né,
segui aquele radicalismo que eles gostariam que eu seguisse, e acabei tendo uma gestão muito ruim, porque esse grupo foi, a partir da hora que eu não fui a favor, eles foram contra, e fiquei com um grupo a favor, a minha gestão, e um grupo contra, que inclusive foi muito difícil, porque a corda sempre arrebenta pelo mais fraco, né? Eu fui perseguida, eles me caluniaram, só que o supervisor Soanésio falou, não, vamos fazer uma sindicância para aprovar. Fizeram, teve sindicância, veio pessoas, né, da diretoria de Rio Preto, de São Paulo, e provaram que era tudo acusação pessoal para atingir, né, a diretoria de ensino, porque o Cefam também já estava num processo, assim, um pouco fragilizado. Eles, como eram muito críticos, e estava ficando difícil, inclusive, para a Secretaria da Educação. Bom, eu resolvi encerrar minha gestão como coordenadora pedagógica, porque eu falei assim, não tem clima. Tinha um grupo que era favorável, que inclusive eles escreveram, eles lutaram, eles provaram documentos a meu favor, favoráveis, e deu tudo certo. Só que já não dava mais, não tinha mais aquele clima, né? E eu voltei para as aulas. Eu continuei, eu inclusive tive a oportunidade de 97 de ampliar minha carga, porque uma outra professora havia deixado as aulas no Filadélfia. Então, eu continuei na ETEC Filadélfia Gouveia Neto e fui para a escola estadual Antônio de Barros Serra. Fiquei nas duas escolas. Depois eu me removi para a escola professor José Felício Miziara, que inclusive foi a escola que eu havia feito o ensino médio. E fui para lá em 2000 e fiquei nessa escola até 2012, quando eu me aposentei. Uma escola muito boa, desde a época que eu estudei, né, perto de outras escolas estaduais, uma escola muito boa. Lá, inclusive, eles permitiram que o Filadélfia usasse umas salas para a extensão de alguns cursos noturnos, que inclusive eu lecionava na escola do professor José Felício Miziara, como da Secretaria da Educação, e na escola, e na parte do Filadélfia, que era a extensão do Filadélfia também. E que disciplinas você ministrava? Sempre na área de língua portuguesa e literatura, e também linguagem, trabalho e tecnologia. Bom, nesse tempo, eu fui me capacitando, prestei vários concursos, eu passei, fui aprovada em vários concursos pela Secretaria da Educação, em 94, 97, 99, 2004, 2010, na Prefeitura também, em 1997, coordenadora pedagógica, e no Centro Paula Souza, em 94. Atualizei, fiz várias atualizações, como eu falei, uma atualização que eu gostaria de mencionar, além de pedagogia, de especialização na área de didática e também na área de psicopedagogia, que eu fiz pela ICEB, em Barretos. Que ano você foi em 2007, especialização em 2010, nessa área de pedagogia e psicopedagogia, né? Especialização, porque eu já havia feito em 1990 pedagogia e administração escolar, depois em 95 eu terminei.
Eu quero mencionar uma especialização que eu fiz, que foi importantíssimo, que eu me senti muito realizada, foi um programa, foi na Unicamp, foi em 2011 e 2012, que eu concluí, que eu fiz a monografia, gênero notícia, prática textual, e a minha professora, né, que foi a orientadora, foi a Roxane Helena Rodrigues Rojo, na Unicamp, em Campinas. Foi uma experiência muito boa, um crescimento para mim, uma atualização, aprendi muito. Agora eu gostaria de falar sobre a minha história na ETEC Filadélfia Gouveia Neto, que eu amo, sempre gostei muito de trabalhar lá. Como eu digo, eu acho que estava escrito, porque as aulas tiveram que voltar para mim, e eu estou lá desde 1996. Primeiro, eu comecei com 2 aulinhas de língua portuguesa e literatura, e o curso, nessa época, os cursos eram curso técnico integral. Depois, em 98, com a mudança, os cursos passaram para modular, aí que entra linguagem, né? Trabalho e tecnologia, que eu também fui professora de alguns cursos, e teve a oportunidade do governo inserir o ensino médio nas escolas do Centro Paula Souza. E no ensino médio, eu trabalhei todos os anos que o Centro Paula Souza aceitou o ensino médio. De 2000 a 2008, aconteceu uma coisa muito interessante, uma parceria. Quando nós falamos de trabalho de intertextualidade, muitas vezes nós colocamos no papel, mas na prática não acontece. Eu posso dizer que eu trabalhei com intertextualidade em parceria com a minha amiga, colega, né, professora Sueli Mara Oliane Oliveira. Nós fizemos um trabalho de 8 anos. Nós fizemos uma parceria de teatro. Como funcionava? Nós tínhamos 3 salas de ensino médio de primeira série, de ensino médio todos os anos. E nessas 3 salas nós éramos professoras. Então, nós dividíamos a classe, cada classe em 2 turmas. Cada turma ficava com um grupo de teatro. Ela com arte e eu com língua portuguesa e literatura. E nós desenvolvíamos esse trabalho de teatro, nós estimulávamos os alunos desde a criação, da adaptação do teatro, porque nós dávamos obras literárias. Então, nós oferecíamos obras literárias. Para cada grupo, nós dávamos um nome, uma obra literária. Eles teriam que fazer adaptação, eles teriam que fazer roteiro, cenário, figurino, maquiagem, e todo esse processo culminava na apresentação. Nós apresentamos todos os anos nos teatros de São José do Rio Preto, ora no Teatro Municipal, ora no Nelson Castro. Nós apresentamos, inclusive, no Teatro do Sesc, fomos convidadas, saímos em publicação em jornais, fomos convidadas para participar do Sesc, mostrar nosso trabalho, desenvolvemos, e todos os anos foi um trabalho magnífico, os alunos não esquecem, um enriquecimento para eles, tanto na oralidade, como no conhecimento da arte, da literatura. Jurema, você tem registro dessas práticas? Todo esse material está guardado no Centro de Memória. Dá para fazer um exercício para memória. Está lá no arquivo já.
Temos fotos, né? Temos tudo, está tudo arquivado. Aí ficamos nessa parceria até 2008, mas a Sueli, como ela lecionava também em Mirassol, ela pegou a coordenação. Então, quebramos esse trabalho, porque ela foi para a coordenação de Mirassol, mas eu continuei. E em 2009 até 2011, eu continuei com esse projeto, mas foi diferente. Não dava mais para ficar com tantas salas. Então, eu fiz um projeto, inclusive um ano foi aprovado, eu fui remunerada, porque todos esses anos eu e a Sueli não tivemos remuneração desse projeto nosso, né? Em 2009 e 2010 até 2011, teve um ano que eu consegui remuneração, porque eu fiz um grupo de teatro na escola. Esse eu da Sueli, de 8 anos, chamava Arte e Literatura. De 2009 a 2011, eu dei o nome Filaarte. Em 2009 até 2011, esse projeto era assim, eu fazia um grupo de teatro com voluntários. Quem gostaria de participar? Nós apresentamos peças, fomos premiadas, tivemos participação de teatro no Nelson Castro, que eles passam por uma seleção. Foi um trabalho, assim, magnífico, muito interessante, que eu também tenho guardado no Centro de Memória. Em 2011, a Sueli voltou, deixou a coordenação, ela voltou, e ela ficou comigo também um pouco nesse projeto de teatro em 2011. Novamente, uma parceria. Também quero mencionar que de 2000 até 2010, eu fiz um trabalho também muito bom. Eu sempre gostei de fazer um trabalho com o aluno. Para mim, o meu trabalho, ele é importante, principalmente porque eu envolvo o aluno, e alunos voluntários, viu? Eu fiz um trabalho com o jornal da escola. De 2000 a 2010, eu trabalhei com o jornal da escola, jornal impresso. Eu tive o apoio, primeiro começou com o final da gestão da Maria Carolina Cossencio Araújo, mas quem me apoiou mesmo foi o outro diretor, Alberto Moutinho Bastos. Ele sempre me incentivou, não era remunerada, foi assim, por um prazer mesmo, uma satisfação, e muitas das coisas que eu coloco no projeto de História da Educação da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, eu aproveito das notícias que foram publicadas nos jornais da época, e não só da minha época, né? Das outras épocas anteriores à minha gestão com o jornal. De 2000, então, a 2010, eu fiz um concurso, os alunos mudaram o nome do jornal, era Moinho, e passou a ser Jornal Fila. Esse jornal, eu contava com a participação, tinha os meus repórteres, jornalistas, e tinha a palavra do diretor, também tinha uma coluna interessante, que é Já Fui Um de Vocês, que entrevistavam pessoas que haviam estudado no Filadélfia e já estavam trabalhando. Então, eu sempre mesclava, né, a parte técnica também, que para mim era importantíssima. E também estava registrado trabalhos de professores, trabalhos de diversas áreas, o que eram realizado nas mostras pedagógicas da escola, do Filadélfia. E esse jornal é de que período a que período? De 2000 a 2010. Depois, eu, em 2011, porque para fazer o jornal, eu tinha o apoio do diretor e também da PM, que buscava parceria e tinha que pagar. Esse jornal tinha um custo.
então pagava. Em 2011, na gestão da Valéria Regina Donatelli Angueira, ela falou, tá difícil, Jurema. Então, eu tinha um aluno muito bom, que pode ser que era um hacker, ele pegou e fez para mim online. Então, teve algumas edições que eu fiz online, para não pagar, né, o impresso. E também fiz, a pedido da diretora Valéria, na gestão dela, a revista dos 40 anos do colégio, né, porque o colégio, ele foi criado em 1970, mas as aulas iniciaram em 1971, e ela contou os 40 anos de colégio. Há uma discrepância aí, né, porque o certo seria desde a fundação, em 1956, mas tudo bem. Eu fiz a revista dos 40 anos, e essa revista eu fiz questão de o que eu publicava tinha a participação dos alunos. E, claro, com a minha orientação, com a correção, né? Mas as entrevistas com ex-alunos, com professores que haviam trabalhado lá tudo, eu contei com os meus voluntários, alunos voluntários. Essa revista foi muito interessante, porque nós tivemos depois uma festa, né, uma homenagem, e homenageamos professores, diretores que passaram pela escola, aluno, né, Fátima Quintiliano da Silva, que inclusive ela está na revista, que eu a entrevistei também, tenho essa revista guardada também no Centro de Memórias, e foi um trabalho eu acho que você importante. mandou essa revista para nós, não mandou? Mandei também. Eu acho que eu tenho no Centro de Memórias essa revista. Tem sim. Inclusive, a capa da revista foi feita uma arte, porque tem o governador Paulo Egídio Martins, ele está estreando, né, na época era moderna, inovação, uma mesa, né, de desenho de grande porte para a época, porque tem o curso de edificações lá. E ao redor, autoridades e o diretor Armando Francisco Polis, que está junto com ele. Bom, fiz todo esse trabalho. Quando foi em 2012, a Sueli falou, Jurema, abriu inscrição para um projeto de história da educação profissional do Centro Paula Souza. Vamos fazer? Fizemos a inscrição, né? Não sabíamos direito o que seria, mas fizemos a inscrição e participamos da reunião do grupo de estudos e pesquisa em Memórias e História da Educação Profissional, coordenado pela professora doutora Maria Lúcia Mendes Carvalho, e fizemos o projeto, inserimos no HE, né, do Centro Paula Souza. A diretora gostou, nossa diretora Valéria Regina Donatelli Angueira, e nós fomos aprovados. Fizemos em 2012, foi assim, um começo, um início para nós, porque a escola tinha, que chamava, né, de quartinho de arquivo morto, pelo amor de Deus, só sujeira, só poeira, foi muito difícil encontrar os dados, mas nós fomos lá, eu fuçava, eu tenho uma característica, guerreira, não desisto, fuço, pesquiso, vou e gosto de encontrar as coisas assim. Então, nós temos isso em comum, Jurema. Eu fico com aquela ideia, pode levar 10 anos, mas
Enquanto eu não trabalho... Eu sou persistente, eu vou e gosto de confirmar. Ver se realmente bate, veja aqui, veja ali. Procuro fazer isso. Fazer uma confirmação, não uma correção dos dados. Bom, em 2012 não tivemos tanto sucesso. E em 2013, inclusive a minha professora que estava me entrevistando, né? Ela falou, bom, o trabalho de vocês foi bom, mas um tanto genérico. Aquilo foi, assim, muito bom porque eu corri atrás. Eu falei, é? Genérico? Pois espere. Eu vou atrás. Chata, hein? Eu fui e procurei, vi várias revistas da professora Carmen, da professora também, que faleceu, qual é o nome dela mesmo? A Júlia. A Júlia, fui atrás e pesquisei, e falei, não, projeto para escrever um artigo tem que ser isso, vi todos os dados do artigo, e numa das reuniões foi falado sobre livros, eu e a Sueli voltando, e vamos escrever sobre um livro. E a Sueli falou, parece que o Fogaça, da área de mecânica, falou que tem um livro antigo lá, e aí eu já entrevistei o Fogaça, o professor Fogaça, Rubens Fogaça, da área de mecânica, também o Edson Delbon, que também da área de... Ótimo esse projeto, eu lembro de detalhes dele. Foi. Entrevistei alunos e escrevemos artigo, aí é que eu fui ver como escrever um artigo. E de lá para cá, tenho escrito todos os anos artigos, né, para participar dos eventos do grupo, né, de História da Educação Profissional, coordenado pela professora Maria Lúcia Mendes Carvalho. E desses artigos, 3 já foram publicados nos livros, em 2014, em 2015 e 2017. Estou esperando já o próximo. O próximo já teve até licitação. Ai, que bom. Eu estou com tudo pronto para mandar. Ai, que ótimo. Teve a pandemia, né? Teve a licitação. Agora faz um mês que eles falaram que iam dar continuidade. Essa semana que passou, inclusive, eu mandei e-mail para saber como é que anda, porque eu estou com tudo pronto para mandar, inclusive com revisão de português. A Fernanda Demar, ela revisou tudo, sabe? Que bom. Né? Ainda bem que ela pegou pouquíssimos erros, porque assim, nós corremos tanto atrás, né? Demora tanto para a gente fazer. Mas isso é importantíssimo, porque através desses livros, o Centro Paulo Souza não pode deixar de fazer, porque esses livros são registros que ficam guardados em todas as escolas, vai para a internet, né? E também tenho, que foi um trabalho muito bom, em 2014 foi publicado. Nós fizemos a Maria Lúcia, né, conosco, junto com a professora de História Oral, o nome dela eu esqueci, Maria Lúcia. Suzana Ribeiro. Suzana Ribeiro, nossa, maravilhosa. Nós fizemos um trabalho de História Oral e foi publicado, né, foi por e-book, está na internet. Então, eu também tenho essa participação, um trabalho, assim, muito interessante. Aí tivemos orientação, oficina, de como fazer um trabalho, primeiro uma entrevista de história oral, depois um trabalho de história oral. E é o que eu tenho feito, desde então, tudo baseado nessa capacitação que gerou o livro e-book, né, que está na internet. Que foi para a internet em 2014. Vai gerar novos e-books que nós estamos montando
devagar, mas que estamos montando dentro desse programa, né? E através desse treinamento e desse e-book que foi publicado em 2014, nós temos feito, e essas entrevistas de história oral e as transcriação, né, foram para estão hospedadas no site do Centro de Memória do Centro Paula Souza, que também é importantíssimo. Por quê? É importantíssimo para todo mundo, para a comunidade escolar, para as pessoas que são entrevistadas, para nós entrevistadores, né, para o Centro de Memória do próprio Centro Paula Souza, para a nossa história, a história da educação profissional. É um orgulho, acho que para todos nós. Eu acho importante, Jurema, porque você pode observar nas entrevistas, nós sempre trazemos a memória dos professores que foram marcantes na nossa vida. Né? Sim. Então, é importante a gente deixar o registro da nossa trajetória. Quer dizer, como é que foi acontecendo para deixar para o outro, né? Até porque esse trabalho nosso é um projeto de 22 anos, né? Que começou com a Júlia Falivene Alves, né? Em 96, 97. Nós mesmos, né? Nós estamos aí há 12 anos juntos, praticamente, né? Sim. Assim, então, eu acho que a gente tem que deixar esse registro para os outros que irão continuar, né, depois esse trabalho, quando a gente não estiver mais por aqui, né? É verdade. E em 2012, quando nós iniciamos, nós tivemos a ideia de montar o Centro de Memória na Escola ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Esse Centro de Memória ficou num lugarzinho, né, na antiga biblioteca, tinha só um arquivo. Depois, quando teve uma ampliação do prédio, fizeram uma biblioteca maior. Então, teve a mudança para esse local da biblioteca maior, e na época, né, na gestão da professora, diretora Valéria, ela me deu um espaço para colocar o Centro de Memória lá. Colocamos o Centro de Memória, lá tem o arquivo, lá tem vários objetos, né, o acervo tanto de livros antigos que estão lá, que já pertencem ao Centro de Memórias, álbuns de fotografia que eu montei, né, da história da escola. Temos lá as minhas publicações, porque eu publiquei também 3 livros, um livro em 2014, em Memórias em Defesa do Ensino Profissional, que eu falo do professor Clóvis Sanfelice, 2 livros em 2015, com ISBN, que eu também coloquei o registro, que foi apropriação de espaços da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, e o Laboratório de Mecânica e Mecatrônica da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, que também são importantes, porque estão registrados fatos, a história, né? Os acervos, muitas das coisas, né, de objetos, de maquinários que são utilizados, estão lá nos livros. Nós temos 2 livros que você mandou para nós. Isso, então, nós não temos lá no Centro de Memória. É verdade. Que são registros importantes. No Centro de Memória também tem vários troféus, tem outras fotografias, nossa, tem muita coisa. Fiz 2 painéis, né, que sempre coloco quando tem que mostrar a imagem do Centro de Memória. E em 2019, o ano passado, teve um acontecimento muito bom. Eu, na gestão do Williams Pisolato, diretor na época da ETEC Filadélfia Gouveia Neto, ele me deu um incentivo para eu fazer a galeria dos diretores. Comecei no final de 2018
e sempre envolvendo meus alunos. E em 2019, para montar a galeria dos diretores, eu peguei fotos, mas os professores que tinham, os diretores, quer dizer, que haviam passado pela escola, pela gestão da escola, eles nem todos tinham fotos que dariam para ampliar. Então, os primeiros diretores, o que eu fiz? Eu levei as fotos que eu tinha num foto, né, da cidade e mostrei para a profissional lá do Foto 15, e olha, não tem como fazer ampliação, porque precisava ampliar essas fotos. Essas fotos estoura quando amplia. Então, o que eu fiz? Eu vou pegar, nós temos muitos alunos que são artistas, que desenham bem, vou pedir para fazerem desenho, grafite, né, no grafite, no tamanho de 30 a 40, que era o tamanho de todos os portas-retratos que nós pegamos, colocamos na galeria dos diretores, e eu tive essa ideia, né, junto com a Sueli, ela me incentivou também, ela me orientou, Jurema, tal aluno é bom, vai fazendo. Aí eu, muito exigente, olhava, não está muito bom. Olha, bem, gostei, falava para os alunos com jeitinho, né? Olha, mas precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, vamos, tenta de novo, faz isso. Comprei bastante papel, comprei o lápis certo para eles, e fui incentivando, vão fazendo rascunho. E isso foi indo. Quando já estava pronto, eu pedi para passar para o papel, né, próprio. Olha, isso aí dá um artigo. Todas essas práticas, eu já falei para você. Eu mostrei para alguém uma fotografia lá na CETEC. Eu me lembro que eu mostrei para alguém fazendo comentário, e a pessoa, não me lembro da pessoa que foi agora, mas ela falou assim, mas isso está muito bem feito, não é fácil fazer, mas ficou elogiando tanto. Eu falei, olha, eu também acho, né? Mas eu sei que essa pessoa era especialista, porque ela ficou elogiando muito os traços, sabe? Você está comentando agora. E não valia nota, porque eu sempre falo, não vale nota. Até quando eu peço assim, para aluno ser meu cinegrafista, já aviso, mas eles aceitam. A professora pede com jeito. Quando eu peço assim, não, me ajude a fazer a transcrição ou digitar algum texto que eu quero, já aviso, é voluntário. Então, os alunos fizeram, né? Eu incentivei, mas você tem que cobrar com jeitinho, e fizemos. E depois os rascunhos, e depois eles passaram para o papel correto, aí mandei fazer as ampliações das outras fotos, das fotos que tinham como ampliar. Também eu levei, o meu diretor na época incentivou, e também conversei muito, precisei passar uma saliva da PM para pagar, porta-retrato. Fizemos uma textura, né, na parede, para ficar uma coisa apresentável. Não, também quero que faça colocar gesso de moldura, colocamos, foi feito tudo certinho. Aí, tudo pronto, fomos fazer a inauguração da galeria. Aí mandei convite, fiz um convite bonito para todos os ex-diretores, não coloquei diretores que substituíram, porque senão não teria espaço. Só coloquei os diretores. Depois eu fiz uma homenagem geral, né, para aqueles que haviam substituído, que sentissem homenageados também.
Todos os diretores foram convidados, inclusive os diretores as famílias, né, dos diretores que já haviam falecido. Há outra coisa que eu preciso colocar, foi uma investigação para achar alguns dos ex-diretores. Por quê? O primeiro diretor, William Kfouri, ele foi embora. Ele começou em 1956, ficou pouco, e em 62 foi embora para a área de Cubatão. Ninguém sabia o paradeiro. A sorte que uma vez o diretor William, né, o Pisolato, que estava na gestão dele de 2019, encontrou, foi num posto e ficou perguntando, e não é que conseguimos achar o neto dele. E por conta disso conseguimos uma foto para poder fazer o desenho, porque nos registros não se tem fotos. Jurema, eu tô que nem você. Agora, na pandemia, eu descobri a família de um superintendente nosso, porque eu estou escrevendo um artigo, estou pesquisando para escrever um artigo sobre o cinquentenário da Paula Souza, né? Assim, abrangendo as FATECs e tudo mais. E daí, lhe faltava subsídio para poder entender melhor. Então. E eu comecei a ir atrás assim, fiquei sabendo da neta que fez pós-graduação agora, esse ano, defendeu o mestrado, e através dela eu descobri o nome, e do nome eu descobri na internet. Olha, e está sendo assim, quer dizer, mas isso é importante para a gente entender os fundos, né? O fundo, entender os grupos dentro da nossa instituição, né? Do Centro de Memória, né? O diretor Olavo Fonseca, eu vi que ele era de Ourinhos, entrei na internet, mas não tive, eu digitei a escola, né, Josefa, que ele veio dessa escola, na época era artesanal. Aí fui investigando, aí conversei com a Eunice, que faz parte do nosso grupo de Ourinhos, ela conseguiu uma cópia da carteira de reservista do diretor Olavo Fonseca, do professor, foi através desta, olha só, foi através desta cópia, e ainda muito difícil, né, de visualizar, que meu aluno desenhou, fez o desenho dele na época. Então, foi assim, foi uma trajetória de investigação e tanto, aí depois fiquei sabendo que, liguei no cartório e fiquei sabendo que ele havia falecido em São José do Rio Preto. Teve um outro também diretor, Sérgio Miola, que ele era violonista, músico, né? Muito importante, mas ninguém sabia de notícia. E investiguei, ele depois do Filadélfia, ele foi para uma escola, voluntários de 32, e eu fui lá. Tive a coragem, né, de pedir para o secretário da escola a permissão para ver o prontuário dele, para eu tirar a foto. Aí ele, muito sério, tampou tudo lá, eu fiquei com o meu celular tirando a foto dele. Foi através daquela foto que fizemos o desenho, o retrato do Sérgio Miola. Então, foi assim, uma loucura para achar todos os dados. Olha, você, né, tem que escrever todas essas histórias, viu? É verdade. E quando você for fazer um catálogo do seu centro de memória, essa galeria merece um destaque. Merece. Você aproveita e põe escreve um capítulo sobre tudo isso que você está falando comigo. É verdade. Porque é importante esse registro, inclusive para essa saga sua, né? É uma saga. Falando painel, né? Falando em saga, eu este ano até compartilhei com você, Maria Lúcia, a questão do nome.
O nome da escola recebeu o patrono do antigo ginásio, Filadelfo Gouveia Neto. Na verdade, esse nome não está correto, porque é Filadelfo Manuel Gouveia Neto com um T só. Inclusive, tem vários lugares aqui, tem avenida com o nome correto dele. Não sei por que a escola, inclusive, foi na gestão do diretor Júlio Abade de Limeira. Eu entrevistei esse ano e perguntei a ele por quê. Ele falou, não sei dizer. Ele não teve registro. Não tem decreto? Você chegou a encontrar decreto? Sim, encontrei. Aí, o que eu fiz? Entrei na internet, procura. Através da outra escola que havia sido, né? Também recebeu o nome, quando passou para... teve a oportunidade de pôr o patrono, através dela que eu consegui o decreto. E no decreto, tem mais um problema que aconteceu. No decreto saiu Ginásio Estadual Industrial Filadelfo Gouveia Neto com T só. Não sei por que parece a batatinha quando nasce esparrama e não espalha as ramas pelo chão, que no decorrer dos anos, na década de 80, incluíram mais um T. E quando o Sandro Paulo Souza assumiu a escola, né, já foi registrado com 2 T's. Então, hoje nós temos que manter Filadelfo Gouveia Neto com 2 T's. Nesse artigo que eu escrevi esse ano, para participar do encontro, é o 6º encontro, né, Maria Lúcia? Esse ano, né? Agora é o 7º encontro. 7º, perdão, do 7º encontro, esse artigo para o 7º encontro que eu escrevi, eu deixei registrado isso. E, inclusive, como eu escrevi da década de 60 e 70, até 1979, eu pus um T só. Porque até 1979, com todas essas pesquisas minhas, ainda tinha um T só. Depois, da partir de 80, que passaram, não sei porquê, a incluir mais um T. Então, essas histórias a gente vai descobrindo. Mas, como diz, eu fui atrás na prefeitura para saber se teve uma homenagem, né? Se está registrado, não se tem registro, porque eles disseram, não, isso foi do Estado, não foi feito pela prefeitura. E eu queria ver, porque o Filadelfo Gouveia Neto foi muito importante, ele foi prefeito, e, inclusive, ele que foi incentivador, que trouxe a Unesp, né, na época era FAF, e depois IBILSE, para São José do Rio Preto. Ele foi um incentivador também do Filadelfo, porque eu fiz, inclusive nesse artigo de 2020, eu coloquei como a escola foi criada. O Jânio Quadro autorizou a nossa escola, que era escola artesanal, mas era curso prático ainda, através de um bilhete para o secretário, olha só. E o Filadelfo, na época, ele ficava junto com o prefeito, e das reportagens que eu achei sobre a implantação, né, da escola artesanal em São José do Rio Preto, ele questiona sobre o problema do prédio e é o nome dele que está na prefeitura. Então, ele faz parte da nossa história também. Agora, essa questão de nome é complicado, porque quando eu fiz pesquisa sobre o Filadelfo Gouveia Neto, na biblioteca aqui de São José do Rio Preto, tinha muitas, inclusive no dia que ele faleceu, puseram o edital com F, não com PH. Então, essas histórias acontecem, a gente vai descobrindo.
Agora, voltando à Galeria dos Diretores, a homenagem foi maravilhosa. Eu quis, não, vamos fazer uma festa, homenagem. Convidei as autoridades, convidei o Sandro Paulo Souza, todo mundo, e o prefeito também estava presente, as famílias dos ex-diretores, os diretores também vivos, né, as famílias, tanto dos vivos e dos que já haviam falecidos, foram, fizemos uma homenagem, demos um mimo, que era uma espécie de um certificado em homenagem, né, para eles, num porta-retrato de vidro, ficou bonito. Chamei a banda municipal, chamei o maestro, então teve violino, música, foi assim, emocionante. Todos emocionaram, e foi assim, maravilhoso, eles ficaram muito satisfeitos, as famílias ficaram satisfeitas. Depois fomos fazer, né, a inauguração, depois da homenagem a eles, fizemos a inauguração da galeria, temos os registros, foi também muito bonito, tiramos foto, foi maravilhoso, tivemos a participação de alunos. Mas, Maria Lúcia, agora, o que está atrás dos bastidores? Quem me vê na foto, né? Toda de longo, tudo maravilhoso, foi uma loucura. Por quê? Num dia antes, eu requisitei o auditório, porque nós fizemos a homenagem aos diretores no auditório, requisitei para que ficasse limpo, tudo. Cheguei às 7 horas da manhã e falei, Sueli, a parceira, né? Parceira sempre, me ajuda. Quando ela foi lá, ela falou, Jurema, tudo do pessoal, os fotógrafos que fizeram as fotos para os formandos, que eles gostam de tirar as fotos antes, deixaram tudo lá. Camarim, deixaram tudo. Maria Lúcia, mas eu não entrego os pontos. Eu falei, é? Fui lá, perguntei para a faxineira. As faxineiras, fazer o quê? Não comunicaram para mim. E já tinha sido tudo certinho, estava tudo assim, agendado, oficial, registrado. Fui lá fui em uma sala, peguei meus alunos, fui com a sala inteira e falei, todo mundo, ajudando a professora, peguem tudo que está aqui e guardem nos 2 camarins, eu não vou precisar dos camarins. Foi uma loucura, guardamos tudo, colocamos já, limpamos, os alunos ajudaram a limpar, que as faxineiras não haviam feito, já colocamos a mesa, viemos com a toalha, o diretor já trouxe as bandeiras, colocamos, ajeitamos tudo, colocamos a mesa depois para o café. Quem chegou depois, aí fui lá no banheiro, troquei de roupa, me arrumei, pus um sapato, uma sandália alta e fui. Quem viu aquele cenário não percebeu os bastidores. Você me fez lembrar que quando eu entrei na ETEC Carlos de Campos, eu entrei em 2000, entrei em 2000, e em 2001 eu entrei no meio do ano no projeto de historiografia. E daí, em 2001, nós fizemos aniversário, 90 anos. Em setembro faríamos 90 anos. Eu ajudei a organizar a festa. Daí o que eu fiz, eu estava há pouco tempo na escola, envolvi os meus alunos também de nutrição, e nós fomos lavar a escola. Só que eu não sabia que eu tinha que pedir
Primeiro que disse que eu não podia usar os alunos para fazer esse trabalho na escola. Me deram a maior bronca depois. Mas eu não sabia de nada disso. Eu só sei que nós lavamos aquelas escadarias de mármore. Ficou toda branquinha, tudo limpo. Porque eu pensava assim, nós vamos convidar professores que estudaram aqui na década de 30, na década de 40, né? Assim, já com bastante idade, onde eles se preocupavam enormemente, né? Assim, com a questão de higiene, com a questão de organização. Então, eu não tive dúvida de cuidar da escola, né? E não me arrependo, não, porque ficou muito bonito, a nossa festa ficou linda dos 90 anos, mesmo com a bronca que eu levei. Não, e ninguém não sabe, pode agora que eu arrepender. estou contando. Não, inclusive os fotógrafos são meus alunos, filmadores, meus alunos. Eu já vou atribuindo assim, você vai fotografar, você também tira foto, você faz isso, faz aquilo, e depois eles também falei, quero aluno. Então, a minha classe, os alunos que estavam comigo e que teriam aula comigo, os alunos que teriam aula com a Sueli, fomos. Não poderíamos chamar a escola toda, que não dava certo. Então, tinha aluno, professor, tinha tudo. E foi muito bom, foi maravilhoso, todos ficaram satisfeitos. Nós temos esse registro, inclusive, todo esse tempo, né, de quarentena, essa semana passada, eu fui à escola para pegar os DVDs que eu tinha deixado do professor Armando, e que eu tinha pedido para um técnico descarregar da filmadora, que o aluno que filmou para mim, mas quem descarregou foi esse técnico, e ele deixou no meu armário, eu fui buscar. E eu tinha uma cópia pelo celular, mas não é a mesma coisa, né, que eu tinha feito uma gravação também, eu deixei meu celular, quando eu fui, foi a minha sorte, quando eu fui fazendo a entrevista e o que estava na filmadora. Bom, quando eu estive lá, eu olhei assim na escola, foi uma sensação muito, muito estranha. Parece que o tempo tinha parado. Eu olhei no pátio, olhei a galeria dos diretores, perfeita, intacta, tudo certinho, lá lindo, maravilhoso. Olhei um painel que eu havia feito com meus alunos sobre leitura, incentivo à leitura. A gente olha assim, mas eu olhei principalmente para a galeria dos diretores. Falei, isso vai ficar para sempre. Jurema, muito importante. Eu vou ter que interromper, infelizmente, a nossa entrevista está muito agradável, porque eu tenho feito entrevista entre 30 e 50 minutos. Nossa, nós estamos falando demais. Como a nossa nossa, eu acabei me envolvendo, e como boa ouvinte que eu gosto de ser, né? E vou ter que interromper, porque a nossa entrevista dobrou o tempo. Então, e ela vai levar dias para eu transcrever. Eu quero transcrever a entrevista, daí vou te mandar, porque é um trabalho de duas mãos, né? Vou te enviar depois a transcrição, os termos de autorização. Então, eu quero agradecer muito você ter concedido essa entrevista hoje para nós, que é dia 20 de agosto de 2020, né? Nessa época difícil de pandemia. Eu agradeço, foi assim... É gratificante poder relatar não só o meu trabalho, mas o nosso trabalho, né? Nosso trabalho de História Oral do Centro Paula Souza, e especialmente da ETEC Filadélfia Gouveia Neto. Muito obrigada. Obrigada.